Todos os do seu povo serão justos. Diga, todos serão justos. Mas não há um justo sequer, diz a Bíblia. Não havia um justo sequer. Desde que o justo veio na terra, que é Jesus, e que deu a sua vida em resgate muito, ele fez muitos justos. Diga glória a Deus. Então nós somos justificados pela fé, não por nossas obras humanas, mas pelas nossas obras de fé. Crer em Jesus, se santificar, se separar para Deus, crer na sua palavra, botar a sua palavra em prática, experimentar que o Senhor é bom. Isso vai trazer para a nossa vida essa justiça, amém? Essa santificação, essa transformação para a nossa vida. Todos os do seu povo serão justos, e para sempre herdarão a terra. Vão herdar para quando? Para sempre, porque um dia Deus fará novos céus e nova terra, e nós vamos herdar ela para sempre. Mas aí não haverá mais dor, aí não haverá mais angústia, aí não haverá mais morte. Diga glória a Deus. Nessa época não haverá mais. Mas enquanto estamos aqui agora, nós temos que passar por meio de tudo isso. E nós temos que passar com Jesus conosco, com o Espírito Santo conosco. Nós temos que seguir com a palavra de Deus debaixo de nossos pés, como uma rocha, caminhando por ela, e ao mesmo tempo em que ela está também sobre nós, como um guarda-chuva nos protegendo. Amém? De tudo aquilo que está acontecendo e que ainda vai acontecer nesse mundo. Não espere o mundo melhorar, mas melhore você, cada dia na presença de Deus. Amém? Então todo o seu povo será justo, e para sempre herdarão a terra. Serão renovos que eu plantei, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Diga, eu sou uma plantação do Senhor. Você entende isso? Irmãos, quando se planta uma lavoura, você já deve ter visto lavouras muito bonitas. Quem já viu lavouras bonitas? Tem lavouras de soja bonita, lavoura de arroz, lavoura de milho. Mas você também já viu umas lavouras mirradas, em que nem deu espiga no milho, em que o soja nem saiu muito e já amarelou e já foi morrendo. Lavouras de arroz que nem ficou verdinha, bonita, ela já logo secou. E você olha, que tristeza, que coisa ruim, que prejuízo isso aí. Agora, eu quero que você veja você é a lavoura. Diga, eu sou a lavoura. E nós temos que ser uma lavoura que não dá prejuízo. Amém? Uma lavoura que Deus plantou. Nós somos uma semente que Deus planta. Uma semente que Deus planta na terra. Qual é a terra que nós estamos? Aqui em São Francisco de Assis. E Deus nos planta no melhor da terra. Diga glória a Deus. Mas nós somos uma semente. Nós somos a semente. E agora, com essa semente, nós nos tornamos a lavoura de Deus. Aquele que vai produzir para Deus. Então aqui, por isso que Deus diz assim, ó, serão renovos que eu plantei. Porque quando Deus nos pega, nós estamos quebrados, arrebentados, mas Ele nos renova. Ele nos refaz. E aí então Ele nos planta de volta. Diga glória a Deus. Ele nos tira do mundo e nos planta de volta. E quando Ele nos planta, Ele disse assim, é obra das minhas mãos. Então a obra precisa continuar. Deus precisa continuar fazendo a obra na nossa vida. E a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra é fiel para completar a obra. Então a minha obra não está acabada, a sua obra não está acabada. A nossa lavoura não está pronta para ainda para a colheita. Nós somos só a semente sendo plantada. Amém? Agora a Bíblia diz assim, eu plantei, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Então o que importa aqui? O que importa é que Deus seja glorificado. O que importa é que eu não tenha medo de morrer, porque quem me plantou foi Deus. Amém? Eu não tenha medo de morrer, eu não vou ser uma lavoura feia, né? Eu não vou ser aquela lavoura de milho que não dá espiga, de soja que não dá a vagem, que não dá o grão, de arroz que não dá o cacho. Não, eu vou ser aquela lavoura que alguém olha e admira. Amém, irmão? Olha assim para a sua vida e diga, eu vou ser aquela lavoura que é de admirar. Amém? É assim que você tem que se ver. Ou você acha que Deus te plantou para ser uma lavoura seca, uma coisa feia? Não, Deus plantou você para ser uma lavoura bonita. Diga glória a Deus. Uma lavoura que dá gosto de você olhar, de dar gosto de você dizer, olha, isso aqui vai dar muito lucro. Amém? Isso aqui vai dar muito lucro, isso aqui vai dar uma colheita maravilhosa. Ninguém planta para ter o prejuízo. Deus também não nos plantou para ter prejuízo. Por isso Ele disse, é para a minha glória. Amém? É para a glória
dele. Como que Deus recebe a glória? É quando a gente recebe vitória. É quando a gente anda de acordo com a palavra, quando a gente faz o que Deus diz, e a gente pode se apropriar das promessas de Deus e vê-las cumprir na nossa vida. Porque, irmão, eu não posso cumprir a palavra de Deus na minha vida, mas eu posso vê-la cumprida, porque só Deus pode cumprir a promessa. Eu posso fazer a minha parte, e a minha parte eu faço para quê? Para ver a promessa de Deus cumprida. Quando eu faço a minha parte, eu estou dizendo: Senhor, eu quero ver. Eu estou cansado da vida religiosa, Senhor. Eu não quero só uma vida religiosa. Eu não quero ser uma lavoura que está morrendo, que está sem água, que está definhando, que vai ser um prejuízo. Eu não. Eu quero ser a lavoura viçosa, bonita, que vai ter uma boa colheita, que quando se olha se dá gosto de olhar, que na hora de colher se dá alegria de colher, porque só o Senhor pode fazer essas coisas. Eu não tenho o poder de mudar a minha vida por mim mesmo, mas eu tenho o poder de crer aqui, na minha cabeça, no meu coração. Eu tenho o poder do desafio, amém? De me lançar para ver a mão de Deus operar, amém? Porque, irmão, toda a nossa fé, nós podemos cantar, dançar, orar, pregar, nos arrepiar, mas se a gente não vê o cumprimento de uma promessa na nossa vida, a tendência é a gente definhar. A tendência é com o tempo a gente dizer: bom, já dancei, já cantei, já chorei, já fiz de tudo, mas nada mudou, então quer dizer que nada é real disso aí. Mas essa visão é errada, porque se não aconteceu nada, é porque a gente não entendeu, e não entendendo a gente não praticou, e não praticando a gente não tomou posse. Amém? Agora, se a gente entendeu, a gente sabe que a vida com Deus é um desafio. Sim ou não? Eu aprendi isso há mais de 30 anos. É um desafio. E que tem que ter coragem. Amém? Se você não tem coragem de arriscar a própria vida, para botar a tua fé em ação, que fé que você tem? Olha, o Davi tinha um exército do povo de Deus, e tinha um gigante que desafiava todo mundo, e todos tremiam de medo do gigante. O que Davi fez? Ele chegou lá e disse assim: eu luto. Mas tu vai morrer. Eu não vou dizer que eu vou morrer, porque eu não vou confessar essas palavras, mas eu vou dizer que Deus está comigo. E ele não está desafiando, esse gigante não está desafiando a mim, não está desafiando você, ele está desafiando a Deus. Porque ele não vê Deus, mas ele vê nós, e nós somos o povo de Deus, e ele está dizendo que nós não podemos. Como que nós não podemos, se nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece? Então Davi disse: ninguém vai, deixa que eu vou. Eu vou. Qual era as possibilidades que ele tinha, irmão? Vamos olhar assim, vamos nos colocar no lugar dele. Qual é a possibilidade que nós tínhamos humanamente de vencer um gigante de guerra que desde criança aprendeu a lutar? E ele nunca tinha lutado com homem nenhum, ele lutou com as feras no campo, cuidando das ovelhas. Então quer dizer que ele não tinha habilidade de lutar, mas ele tinha a habilidade de confiar em Deus. E é isso que a gente precisa. A gente não precisa ter habilidade de nada. A gente pode ser a pessoa mais desprezível, desprezada, que esse mundo já viu. A pior, digamos assim. Mas se esse pior ouvir essa palavra e crer, ele pode se tornar o melhor. Porque Deus pega ele, refaz ele, renova ele e planta ele. Amém? E é isso que Deus fez comigo, é isso que Deus fez com você. E Deus está nos plantando para um novo ano, diga glória a Deus. Deus está nos plantando para um novo ano. Mas a gente precisa aprender a crer, precisa aprender a falar a palavra, precisa aprender a profetizar essa vida. Mas o medo vem, quando a dor vem, quando o problema vem, mas a gente não pode olhar para o medo. Tem que olhar e ter coragem. Deus não me dará coragem. Eu tenho que mostrar minha coragem. Deus me dará fé. Quando a gente olha para a fé e coragem parece a mesma coisa, não é, mas a coragem é a irmã gêmeas da fé. Amém? Deus vem com a fé e você vai com a coragem. Deus diz: é assim que eu faço, e você faz isso, e você diz: eu tenho coragem para ir então. Amém?
Deus disse, eu vou ungir Davi e ele será o rei. Davi disse, bom, eu ainda não fui rei, então quer dizer que eu não vou morrer agora. Ou quem sabe agora é a oportunidade de eu ser mostrado, porque eu tenho coragem de enfrentar o gigante. Amém? Eu tenho coragem. Deus não disse, vai lá e enfrenta o gigante, vai lá e mata o gigante. Deus não disse nada para ele. Ele disse, eu tenho fé. Amém? Que Deus me dará, te entregará na minha mão e eu vou arrancar a sua cabeça. Mas tu não tem espada, eu vou cortar com a tua mesmo. Quer dizer, porque tu pode vir com espada e lança, mas eu vou em nome do Senhor. Veja como que é. Veja como que é. Parece desproporcional, muito desproporcional. Aí então você olha para nossas vidas. Deus nos escolhe lá de baixo, os perdidos, os piores. E Deus diz assim, agora eu vou fazer vocês reinar na vida. Diga glória a Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos reinos e sacerdotes. Vocês vão reinar, vocês são os únicos na terra que têm direito de entrar na minha presença a qualquer momento que vocês são sacerdotes. Vocês são os únicos na terra que você tem poder na palavra, como um rei, para dar ordem. Amém? Mas às vezes a gente não dá ordem, irmão. A gente se queixa, a gente chora, a gente reclama, a gente murmura. Menos se portar como um rei. Sim ou não? É ou não é? Quando a dor vem, a gente começa a reclamar. Quando não deu certo o que a gente queria, a gente começa a reclamar. Quando deu errado uma coisa, a gente já logo murmura. Depois a gente diz, perdão, Senhor, já fiz errado agora, mas me ajude aí. Amém? E Deus ajuda, Deus perdoa. Você ainda é o rei dele, diga glória a Deus. Você ainda é o rei, a rainha dele. Você ainda é o sacerdote, a sacerdotisa dele. Você ainda é. Mesmo com suas falhas, você ainda é. Mas ele não quer que você fale. Ele disse, Abraão, ser perfeito e anda na minha presença. E a Bíblia diz, só tem um jeito da gente ser perfeito. É procurar acertar nas palavras. Amém? Então aqui quando ele disse para nós aqui, obra das minhas mãos para a minha glória, para que eu seja glorificado, ele está dizendo que nós temos que dar resultado. Diga, a minha vida será um resultado. Diga, mais resultado ainda que foi até hoje. Em nome de Jesus. Amém? Vamos profetizar isso. Vamos crer nisso. Não ter medo da doença, da praga, da maldição, da guerra. Mesmo que um exército me cerque, ainda eu confiarei em ti, disse Davi. Amém, irmãos? Quer dizer, não importa o tamanho da luta, você tem que se apegar em Deus com todo o seu coração. Amém? O último versículo diz assim: o pequeno virá a ser 1000. O pequeno virá a ser o quê? Isso fala de uma multiplicação. Um pequeno virando 1000. Deus é exagerado, é ou não é? Sim ou não? Você não acha que Deus está exagerando? Mas o Senhor está exagerando. Um pequeno como eu vai ser 1000. Ele está dizendo que Ele pode fazer você valer por 1000. Diga glória a Deus. Se você é dele, Ele pode fazer você valer por 1000. Por 1000. Você pode ter a força de 1000. Diga a força de 1000. De 1000. E o pequeno, diz a Bíblia. O pequeno. Não está falando nem do grande. Porque Deus escolhe os pequenos. Porque Deus está falando com os pequenos. Não é nós que nos engrandecemos. É Deus que engrandece a gente. Não é a gente que se multiplica. É Deus que nos multiplica. Amém? Mas nós precisamos confiar em Deus. Topar os desafios de Deus. O pequeno virá a ser 1000 e o menor, uma nação forte. O menor será o quê? Uma nação forte. Isso significa que Deus pode levantar a gente como uma nação. Amém? Ou até para ganhar uma nação. Amém? Ele pode. Ele pode. Ele escolheu um velhinho com 75 anos chamado Abraão. Escolheu Moisés com 80 anos, irmão. Então não pense que é tarde demais. Às vezes, se você olhar para a Bíblia e começar a pensar, por que Deus escolheu com 80 anos? Por que Deus escolheu com 75 anos? Porque, irmão, não vem de nós. A glória é dele. Nós só temos que aprender a nos entregar e confiar. Por isso é que Deus pede para a gente. Amém? Por isso que a gente faz o projeto de vida. É para a gente confiar em Deus.